Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à retomada do programa Gestão de Projetos aqui na Digital Edu. E hoje com um tema bem bacana, bem interessante, que teremos aí uma série semana que vem também, que é o esquenta do Global PMO Day, que vai acontecer agora em fevereiro. E é um prazer ter todos vocês aqui. Lembrando o seguinte, tá? Vocês que estão com a gente aqui, nós temos transmissões tanto nas redes sociais quanto na plataforma oficial da Digital Edu, tá? Então, se você quer ter acesso ao certificado de participação desse encontro, vem para Digital Edu, tá na tela aí o site digitaledu.com.br, entra ali, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo e depois na live que está acontecendo agora, tá? Tem todas as informações para você lá. E no final desse encontro, nós vamos aqui colocar o link para você emitir o certificado de participação, tá bom? Então, lembrando que no final desse encontro aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o evento, o Global PMO Day, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro agora, e algumas surpresas, então fique até o final, que tem surpresas top, tá? E para poder bater um papo comigo aqui, quero chamar aqui no palco o grande Nelson Rosamilha. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, Wagner. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui hoje para falar com vocês, conversar um pouquinho aí com vocês. Maravilha, Nelson. Aproveitando, Nelson, eu sei que assim você é uma figura já na gestão de projetos, já conhecida, mas para as pessoas que são novas, todos os estudantes, fala para gente quem é o Nelson Rosamilha. Ai, ai. É, eu vou ser bem resumido, né? Eu atuo em gerenciamento de projetos desde 2002, no ano 2000, né? Mas a minha carreira é mais longa. E nos últimos aí 25 anos, eu atuei na direção e vice-presidência de projetos, de gerenciamento de projetos. Depois eu, em paralelo à minha carreira profissional, onde eu passei por empresas como IBM, Amdocs, Indra, Convergys, eu tive uma experiência internacional bem esclarecedora na área de projetos. E em paralelo eu segui uma carreira acadêmica. Eu fiz mestrado em administração de empresas, fiz pós-doutorado em gerenciamento de projetos, ocupei a posição de presidente do PMI Capítulo São Paulo. Trabalho com outras entidades que apoiam gerenciamento de projetos, escritório de gerenciamento de projetos, plantei árvore e escrevi aí uns 4 livros sobre gerenciamento de projetos. Além disso, sou editor, um dos editores de um journal sobre gerenciamento de projetos aqui no Brasil, chamada Revista de Gestão e Projetos. Aí Tô voltou, no agora mudo, tô no voltou. mudo, voltou. É isso aí, maravilha, trajetória maravilhosa, né? E assim, para a gente poder falar um pouquinho do nosso tema, o Nelson, queria falar um pouco de PMO, né? Então, o nosso tema aqui é como o PMO gera valor em ambientes híbridos e instáveis, né? Mas, assim, eu vejo que uma dúvida que as pessoas têm é sobre o que é valor, né? O que, na sua opinião, o que significa gerar valor para um PMO hoje? Esse é um ponto que a gente fala muito hoje no mercado, né? Virou uma buzzword. Qualquer coisa a gente fala que tem que gerar valor. E quando a gente fala em gerar valor para um PMO hoje, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a ideia que valor pode ser método, processo ou ferramenta. Isso já não sustenta mais, tá? Isso não sustenta, inclusive, a legitimidade do PMO. O valor é um conceito multifacetado, né? Hoje, valor ele significa você aumentar a taxa de conversão entre investimentos em projetos e resultados relevantes para o negócio. E olha o que eu falei, resultados relevantes. Se você pensar um pouquinho nessa palavra resultado relevante, é uma palavra subjetiva, porque cada empresa ela tem um conceito de resultado relevante. Então, é muito importante a gente entender o que é resultado para a organização. E ainda assim,
Para vocês terem uma ideia, essa semana eu estava lendo alguns relatórios. Existem alguns relatórios, por exemplo, do PMI, que ele diz que cerca de mais ou menos entre 39% e 40% dos investimentos em projetos ainda é desperdiçado. Não porque as pessoas não sabem gerenciar projetos, mas porque as decisões são ruins, ou elas são tardias, ou elas são desconectadas da estratégia. Então, o valor do PMO aparece quando ele ajuda a organização a escolher melhor no que investir. Ele interrompe projetos que já não fazem mais sentido, ou seja, a gente precisa aprender a falar não. E também proteger o investimento quando o contexto organizacional muda. Pensa assim de forma prática, tá? Eu gosto de separar aqui o valor do PMO em 4 camadas. Primeira camada, a gente pode falar que é a camada, o valor de direção, né? Aqui, o PMO, ele gera valor do ponto de vista decisório. Clareza de critério, papel, trade-offs e evidências. Isso, em ambientes estáveis, onde a governança é boa, é que decide rápido e decide bem. Uma outra camada é o valor da entrega, onde a gente faz aqui integração entre os times, gestão de dependência, riscos, cadências. Isso é muito crítico quando a gente convive com o projeto tradicional, com projetos ágeis e híbridos no mesmo portfólio. Tem mais uma camada que a gente tem que tomar cuidado, que é a camada de impacto. Por quê? O impacto ele só existe quando a execução vira resultado e benefício percebido. E é aqui que o PMO precisa falar a linguagem do negócio, não apenas o que a gente costuma falar de cronograma e status report. E por último, é a camada de governança, porque é a governança que gera valor. É ela que vai trazer um controle adaptativo em função do quê? Dessa, como é que eu posso falar? Dessa instabilidade, né? Dessa dinamicidade do negócio. Fantástico, cara, fantástico. E assim, aí surge um pouquinho, porque é o seguinte, tá, Nelson, até uma provocação aqui, que eu vejo muito as pessoas falando hoje de VMO, VMO, VMO. Qual que é a sua visão sobre isso? É só uma curiosidade pessoal, tá? Porque para mim, projetos, por exemplo, eles geram valor para a organização. E surge ali o PMO, o VMO, né? Você vê alguma diferença real? É, o PMO, ele tem que ser mais foco, né? Ter mais, não é controle, ter mais ação na empresa, alinhando corretamente com a estratégia para que ele traga valor, ou VMO é um outro patamar, é uma outra coisa. Você entendeu a pergunta? É Eu porque entendi, eu vejo. e eu acho que. Pode falar, desculpa. Não, é porque eu vejo as pessoas, muita confusão sobre isso. Umas falam uma coisa, outros falam outra. Veja, eu vou gerar um problemaço aqui para todo mundo, né? E vou apanhar bastante, tá? Mas eu sou uma pessoa muito transparente, né? Eu, inclusive, escrevi Uhum. um livro sobre Value Management Office. Veja, a gente, quando fala de PMO e VMO, o que a gente pensa no PMO? A gente pensa no PMO como uma entidade, como uma estrutura, Sim. né? Onde você tem lá um PMO altamente maduro, só que ele não traz impacto relevante para a organização. Uhum. É assim que a gente pensa. Quando a gente fala do VMO, a gente pensa no quê? Numa entidade que organiza valor, ou seja, que ela deveria garantir que os projetos aconteçam. Como é que a gente deveria pensar tanto o VMO
como o PMO. Nós precisamos pensar estas duas entidades como não como uma estrutura organizacional, mas como uma prestadora de serviços. Como prestadora de serviços, ela pode ter, por exemplo, segundo o framework da IPMO, ela pode prestar 24 tipos de serviços diferentes. Olhando para esses 24 tipos de serviços diferentes que qualquer uma das duas entidades devem prestar, quem deveria aqui orientar que tipo de serviço que eu preciso? A própria organização. Então, se a organização que o seu PMO ou VMO está inserido necessita um leque de serviços em detrimento de outros, e esses serviços estão gerando impacto organizacional, independe se é PMO ou VMO. Para mim, embora a gente tenha essa distinção, a gente tem que olhar para os tipos de serviço que ele presta e se ele está gerando impacto organizacional. Se ele está gerando impacto, ele está gerando valor, independe se é um PMO ou VMO. O que a gente fala muito hoje são, a gente procura fazer o quê? Distinções conceituais. E eu não acho que o caminho é esse. Na minha visão, o caminho é, independentemente da sigla PMO, VMO, XMO, o que for, eu tenho que entregar serviços que agreguem valor para a organização. A tua organização, o seu diretor, o seu presidente, embora eles falem dessas palavras, a gente tem que prestar serviços que gerem valor para os nossos clientes. É isso. Fantástico, cara. Muito bom. Gostei da sua visão. E é isso aí, não tem como, né? O PMO, ele gera, sim, valor para a organização. Eu já trabalhei em PMOs e eu via muita coisa disso nas abordagens que eu já ouvi por aí. Mas não é o nosso foco aqui hoje, né? Mais voltado mesmo ao PMO. Então, assim, e nós temos também, indo um pouquinho para métodos, né? Existem métodos e mais métodos na gestão de projetos. Tem projetos para tradicional, né? Waterfall, para ir para projetos de agilidade, projetos ágeis. E como que o PMO ele atua quando não existe um único método dominante dentro da organização? Legal. Eu vou devolver a pergunta para você, tá, Wagner? Eu vou fazer um questionamento aqui que eu acho que é interessante até para a gente entender. Uhum. Quando o Wagner ele faz alguns eventos, ele usa uma outra ferramenta, ele não utiliza essa, correto? Sim. Por quê? Ele olha para o contexto e, em função do contexto, ele decide: olha, para esse contexto, é melhor utilizar esta ferramenta em detrimento de outra, dentre todas aquelas que você tem. Isso Não é mesmo. verdade que você trabalha assim? Então, Isso. hoje, a pergunta que a gente tem que fazer não é mais qual método usar. A pergunta real é como é que a gente mantém a coerência quando vários métodos convivem ao mesmo tempo. Por exemplo, né, existem algumas estatísticas que mostram que mais de 70% das organizações hoje elas usam múltiplas abordagens simultaneamente. E apenas uma minoria consegue integrar tudo isso de forma consistente. Nesse cenário, o PMO que gera valor, olha o que eu estou falando aqui, o PMO ou VMO que gera valor, ele deixa de ser dono do método. Ele passa a ser o quê? Aquele arquiteto da coerência organizacional. Então, o primeiro papel aqui é o ser o curador do contexto. Ele vai fazer uma curadoria por contexto. Então, o PMO ele vai ajudar a organização a decidir a abordagem com base em certeza, risco, criticidade, dependências, exigências regulatórias e necessidades de descoberta. O Boa. resultado não vai ser um método único, mas princípios claros e padrões mínimos úteis. E princípio é fundamental, porque quando você chega num determinado nível de complexidade e o método não ajuda, ou o processo, o que vai te ajudar nesse caso é o princípio. O segundo papel aqui do PMO é o que eu chamo de integração operacional. Esse é o maior custo invisível do ambiente híbrido, que é a fricção. Cadências que não conversam, métricas incompatíveis,
dependências ignoradas. Então, o PMO que gera valor aqui, ele vai gerar valor quando ele integra governança, priorização, riscos e dependências, independentemente do método da equipe. Porque a equipe tem que escolher o que é o melhor método para ela. E o terceiro papel aqui, nesse contexto de hibridismo, é o papel da governança proporcional. Ou seja, nem tudo precisa ser no mesmo nível de controle. Uhum. A gente precisa definir onde precisa de rigor e onde precisa de autonomia, sem cair naquele caos e na burocracia. Então, quando o PMO entende isso, o método deixa de ser o problema, porque ele é o grande orquestrador. Sim. Cara, boas colocações, viu, Nelson? E assim, eu também acredito muito nisso, né? Eu acho que. E hoje a gente vê muitas empresas, porque existe, querendo ou não, dentro das organizações, aquele negócio, eu não uso ágil, né? Eu não uso. Mas se você for olhar o pé da letra, né, ali, o que elas estão fazendo, muitas vezes elas estão usando alguns princípios da agilidade Exato. e não chamando de ágil, mas Uhum. veio, né, e foi implantado ali na agilidade. Então as pessoas dão muita visão a isso, né? Ah, eu sou tradicional. Aqui não tem essa de entrar agilidade, não. Então eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que você É, tem que ter no seu cinto de utilidades ali as ferramentas, o conhecimento para saber realmente aplicar em certas situações dentro do projeto. Que você falou, a equipe escolhe a melhor abordagem para aquele projeto em si, né? E é aí, bem interessante esse ponto. então, é basicamente isso. Eu vejo que as empresas precisam entender melhor, às vezes falam da agilidade, às vezes sem entender o que é agilidade realmente, né? É. Deixa eu fazer um gancho aqui, uma contribuição no seu comentário, Pode. Wagner, bem interessante. Eu falei para vocês que eu sou editor, né, de uma revista de gerenciamento de projetos. E essa semana eu estava fazendo uma revisão de um artigo, um estudo de caso, e eu estava fazendo uma pesquisa para escrever um artigo aqui. Pessoal, olha só. Vocês sabem quantas certificações de gerenciamento de projetos existem? 69. Até onde eu li nesse artigo. Sabe 69 quanto? certificações. 69. Sabe quantos frameworks e métodos esse artigo mapeou? 104. Nossa Aí senhora. eu faço o gancho do que o, que o Wagner comentou, o nosso cinto de utilidades. É impossível, né? Mas olha que bacana. Se você é detentor, por exemplo, desse conjunto de métodos ou frameworks, ou pelo menos entende para que serve, Uhum. você pode adequar a depender do contexto. Em algum momento você vai usar o Agile PM, em outro momento você vai usar o Half Double, que é uma metodologia de gerenciamento de projetos, em outro momento você vai usar uma abordagem tradicional, em outra você vai usar papel de pão, em outra você vai usar o Project Model Canvas. Esse que é o papel do PMO também, é gerar valor orquestrando tudo isso para entregar impacto organizacional, Sim, sempre levando em consideração os 24 serviços que o PMO deveria prestar. sim. E eu vejo acontecer muito. Hoje, eu saí do mercado em si, na execução de projetos, como eu fazia antes, mas acontecia muito, não sei se acontece isso hoje ainda, né? É que as pessoas, elas têm o costume, às vezes, de aprender uma metodologia, aprender um framework ali, levar o seu time para poder desenvolver, e eles chegam na organização querendo aplicar 100% do que eles aprenderam. Pô, ali é um framework, às vezes, mas geralmente o framework ele não é taxado, existe ajustes, adaptação. Então eles querem Perfeito, aplicar na organização exatamente no case que eles viram no treinamento. perfeito. E esquecem de levar para a realidade da organização. Ah, não, a gente tem que fazer isso. O pessoal fica assim, mas para que tem que fazer isso, né? Legal. Bacana, Wagner, que você falou. Eu escrevi um livro sobre cibersegurança para gerentes de projetos, ok? E nesse livro eu explico para o profissional de projetos como é que ele implementa diversos frameworks de cibersegurança. NIST,
62443, LGPD, ISO 27001, ICS, um monte de coisa. Mas por que eu estou falando isso, saindo um pouquinho do contexto aqui da nossa apresentação? Porque tem um passo antes que a gente quase não faz, que é entender o contexto. Por exemplo, se eu vou decidir implementar ágil na minha organização, eu, como PMO, existe um método chamado protocolo de Paterek. Ele faz uma análise de prontidão organizacional e fala para a organização se ela está pronta ou não para implementar agilidade. E, em cima disso, você consegue fazer um plano de ação para poder fazer essa transição ágil. Olha que interessante. Se eu vou implementar um projeto de cibersegurança, você também tem um diagnóstico que você executa antes, e em cima desse diagnóstico ele fala para você se diante daquele contexto é ágil, é híbrido ou tradicional. Se você vai fazer com práticas de gerenciamento de projetos, quer seja híbrida ou tradicional, você tem um protocolo de prontidão para ISO 21502, que é um guia para gerenciamento de projetos. Por que eu estou falando isso e trazendo isso para vocês? Porque qualquer decisão que você tome para qualquer uma dessas três abordagens, você precisa aplicar um protocolo, fazer um pequeno diagnóstico. Ah, Nelson, não conheço nenhum. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, um protocolo que é muito bem, já tem mais de 10 anos rodando no mercado. Ele se chama Situation Context Framework. Esse protocolo, por exemplo, ele foi construído dentro da disciplina de Agile, para te ajudar a decidir qual caminho você vai seguir. Então, é importante, antes da gente decidir pelo método ou framework, fazer um diagnóstico para você saber onde você está e para onde você pode ir. Bacana, tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde você vai, Qualquer caminho serve, né? qualquer caminho serve. E você falou do Agile, e eu não vejo muitas pessoas da agilidade falando de PMO. São poucas, pelo menos no meu convívio, tá? Na sua visão, o PMO atrapalha ou ajuda a agilidade? Cara, essa pergunta, eu acho que eu ouço isso acho que uma vez por semana. E a resposta honesta para vocês, tá, pessoal? Depende do PMO. Quando é que o PMO ajuda a agilidade? Quando ele reduz fricção, quando ele acelera a decisão, quando ele integra dependências, quando ele mede resultado, não o ritual, quando ele ajuda, né? Ele cria transparência para a decisão, Boa. não só o controle. Mas o PMO também ele atrapalha a agilidade. Quando? Quando ele padroniza, por exemplo, sem contextualizar. Quando ele mede conformidade de atividade, quando ele transforma a governança em auditoria de processo. Isso é uma coisa importante que eu queria trazer para vocês, né? Os relatórios mais recentes, eles mostram algo muito importante. IA, automação e ferramentas, elas amplificam o sistema existente. Ou seja, um PMO que é burocrático com IA, ele vai virar o quê? Uma burocracia mais rápida. Uhum. Agora, um PMO orientado a valor com IA, ele vai virar o quê? Um acelerador de boas decisões. Então, o problema aqui nunca foi o PMO em si. O problema é o mandato que ele recebeu e o comportamento que ele incentiva. Esse É que é o como ele problema. funciona, como ele vai Exato, executar na organização, né? exatamente. Se Por ele isso que entra com existe aquela esse. ideia, Pois não. se ele entra com aquela ideia antiga de o PMO como fiscalizador, cara, não vai funcionar na agilidade Não nunca. vai. Comando e controle, né? Não vai. Aí volta de novo, né? A gente cria termos de PMO ágil. Desculpa, não estou falando que está errado, tá? Sim, Só sim. estou comentando. São caminhos, são alternativas que a gente encontra para que a gente consiga romper esta barreira. E falar a linguagem do ambiente. Exatamente, exatamente isso. Mas no fundo, o problema é esse.
E aí volta tudo na primeira pergunta que você fez, Wagner. A gente não entende o contexto. Uhum. Se você entende o contexto onde o seu escritório de projetos está inserido, você se adapta. Esse é um dos princípios, por exemplo, que a IPMO ela preconiza, a adaptabilidade. Isso. Quem não se adapta morre. Já pega o Darwin aí, né? Seleção natural. Isso é fato. Com certeza, isso é fato. E assim, eu vejo que o PMO, em todas as situações, dependendo da forma que ele executa, ele só tem como trazer benefícios, né? Tem que ser avaliado, implementado de forma estratégica, né? E nesse ambiente híbrido agora, falando do ágil tradicional, agora nesse ambiente, no ambiente híbrido, né? Como medir valor em ambientes híbridos? É, só para a gente alinhar a expectativa aqui de todos, tá? A gente está falando de medir valor. Se você só mede prazo, custo, escopo, você não está medindo valor, você está medindo atividade. Medir valor em ambiente híbrido exige aqui um sistema em camadas, porque o caminho até o valor ele não é linear. Né? A primeira camada que a gente tem que pensar aqui são aquelas métricas, né, que eu falei lá no comecinho, de outcome e benefícios, ou seja, benefícios entregues, sustentados e adotados pelo negócio. Aqui entra também indicadores de resiliência e de redução de risco. Essa é a primeira camada. A segunda camada são as métricas de decisão e direção. Tempo para decidir, qualidade das decisões, reversões estratégicas, clareza de prioridades. Quando a gente fala muito de ambientes estáveis, a gente tem que saber que corrigir rápido também é valor. Terceira camada dessas quatro são as métricas que a gente chama de métricas de execução. Essas métricas, elas continuam importantes, mas elas deixam de ser a única definição de sucesso. E a quarta camada é o que eu chamo de métricas de percepção e legitimidade. Ou seja, olha que interessante aqui, hein, se você quer ser estratégico. Você pode fazer um pulse check, por exemplo, que é uma técnica do ágil, do híbrido, por exemplo, que mede o quê? A confiança do C-level, a credibilidade das previsões, a clareza dos trade-offs. E os dados mostram que as organizações que medem percepção, elas têm um nível de confiança muito maior executivo. E olha o que eu falei aqui, as métricas que medem a qualidade da percepção. E percepção executiva, ela varia muito o valor, porque o ambiente ele é instável. E aqui, duas regras são fundamentais. A gente precisa medir continuamente, não só no final, e toda métrica que você está utilizando, ela precisa obrigatoriamente estar ligada a uma decisão concreta. Até vou mais longe. Se essa métrica ela não muda a decisão, então é ruído. Não usa. Fato, para que controlar uma coisa que você não vai ter o controle, né? Você vai Real botar ali, uma né? métrica lá que ninguém usa. Aí, olha, vão olhar aquela métrica e vão falar: ah, mas eu acho que isso aqui aí já gerou ruído desnecessário. Vamos ser simples, né? É isso aí. Boas colocações, viu, Nelson? Muito bom. E assim, para a gente poder já partir, né, para nossas mensagens que nós falamos de surpresa no final, né? É, que nós teremos o evento agora em Já fevereiro, quatro. dia Uhum, 4 de fevereiro, né, o dia inteiro aí de conhecimento, que é o Global PMO Day, com uhum. vários profissionais, muitos profissionais também de empresas, né, pessoas, alguns profissionais do IPMA, e o pessoal vai ver muito conteúdo sobre isso, né? Qual o conteúdo que o pessoal vai ver dentro do Global Legal. PMO Day, o Nelson? Tá. Deixa eu contar um pouquinho o contexto do Global PMO Day, né, que eu Sim, estava sim. discutindo aqui com o Wagner. Quando nós pensamos nesse evento, nós pensamos trazer para esse evento apenas
heads de PMO ou gerentes de PMO de empresas de grande porte, onde, na nossa visão, eles poderiam aportar a experiência deles, trazer valor agregado para o conhecimento de vocês e promover um network muito profundo. Então, nós trouxemos empresas de vários segmentos: Votorantim, Hydro, Embracon, Sistra, empresas de TI como a TrustSys. Então, vocês vão ter a oportunidade de conversar com profissionais que atuam em segmento de engenharia, em segmento de tecnologia de informação, em segmento de mineração, em segmento de energia, e são profissionais extremamente longevos nas organizações que eles trabalham. E esse desenho, ele foi para discutir exatamente o que a gente está falando aqui. Não método, não framework, mas decisão, impacto e valor real. Sim, Então, o que quando a está gente funcionando montou, realmente para cada um, né, Nelson? exatamente. Vocês vão ver profissionais que vão palestrar que vocês não viram em lugar nenhum ainda. Talvez o Marcos Nogueira, talvez, porque a gente quis trazer algo novo, e sem desmerecer ninguém, né? É um Sim. evento de profissional para profissional. Estamos trazendo também o presidente da IPMO, que é a Associação Internacional de Profissionais de Escritório de Gerenciamento de Projetos, ou seja, Robert. um evento, o Robert, um evento de IPMO, o presidente da Instituto do IPMA, né? Instituto Profissional e Associação de Gerentes de Projetos do Chile e da Bolívia. Eles também vão falar sobre esses temas. E a gente dividiu, quando a gente montou esse evento, nós pensamos aqui em um evento que aborda temas por eixos complementares. Então, um eixo que a gente pensou era valor estratégico e PMO inteligente. Vocês vão aprender, por exemplo, sobre a transição de um PMO operacional para um PMO que transforma experiência em inteligência para a decisão estratégica. O segundo eixo que a gente pensou foi o que a gente fala do iceberg da ignorância, né? Porque tantas decisões são tomadas sem visibilidade real do que acontece nos projetos? E como é que o PMO ele pode reduzir essas zonas cegas? Esse é um tema que vai ser abordado no PMO de segmento de energia. Nós trouxemos também um outro eixo que eu chamo de liderança, inovação e inteligência artificial como amplificador. Nessas sessões sobre liderança disruptiva e PMO orientado por IA, vai ficar claro para vocês que a tecnologia ela só gera valor quando existe liderança, governança e clareza de propósito. Caso contrário, pessoal, só vai acelerar disfunções. Um quarto eixo é aquele debate, né, entre como equilibrar controle e adaptação. Como é que a gente trata a sustentação não como um custo inevitável, mas como um valor estratégico em ambiente estável. O quinto eixo eu chamo do quê? São aqueles casos reais, né? Aquela mudança de mentalidade, que é aquela migração de carteira do PMO Data Driven e VMO mostram. Eles mostram na prática como é que dados, comportamento e decisão se conectam para destravar resultado mensurável. E esse quinto elemento é um elemento bem importante, porque nós vamos trazer para vocês, daqui a pouco o Wagner vai falar mais sobre isso, um benchmark, onde nós tivemos a oportunidade, e ainda estamos rodando, de fazer diagnóstico de maturidade e impacto nos escritórios de gerenciamento de projetos e com auxílio de agentes de inteligência artificial. Nesse produto desenvolvido pela IPMO, a gente consegue trazer para vocês caminhos para você aumentar o impacto do seu PMO. Por que impacto? Maturidade é importante, porém você tem muito PMO maduro aí que está gerando impacto zero, às vezes até destruindo o valor. Então, é por isso que a gente está trazendo aqui um PMO Day que discute uma única pergunta:
como é que o PMO deixa de ser um centro de método e se torna um centro de decisão e impacto. Para isso, a gente está trazendo pessoas de várias regiões da América do Sul e o nosso presidente da IPMO. Fantástico, Nelson. E assim, gente, vai ser um evento de 9 da manhã até às 17 horas. Então, um dia inteiro de muito conhecimento, com painéis, né? Então, assim, na realidade é o seguinte, tem eu falei que nós daríamos aqui uma surpresa para quem fizer parte com a gente, né, Nelson? E eu vou colocar na tela aqui para vocês duas coisas daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Nelson, porque nós combinamos aqui de as pessoas que fizerem parte desse projeto junto conosco, né, estarem com a gente, ouvindo ali, participando, vai ter acesso a um diagnóstico, né? Então, fala para a Exatamente. gente que diagnóstico é esse, Nelson? Legal, muito bacana. Ó, esse é um produto que nós desenvolvemos há mais de 2 anos, que nós chamamos de PMO-EMI. Ele chama PMO Maturity Index. Ele é baseado num conjunto de frameworks da IPMO. Esse diagnóstico é um diagnóstico que chamamos de diagnóstico nível 1. Você vai receber um link onde tem um conjunto de perguntas que você preenche para fazer um diagnóstico do seu PMO. É um self-assessment, ou seja, uma autoavaliação. Ao responder essa autoavaliação, você recebe, assim que você clicou Enter, gratuitamente um relatório com mais ou menos 40 páginas. Esse relatório ele tem o propósito de te dar, de mapear a situação atual do seu PMO, o seu nível de maturidade e um conjunto de recomendações para que você melhore o seu PMO. Essas recomendações são baseadas em cerca de 24 ou 26 domínios de serviço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: em cima desse relatório, depois, caso você queira, você pode marcar comigo um bate-papo de 30 minutos, onde eu vou mostrar para você como é que o agente de inteligência artificial desse produto te ajuda a evoluir com o seu PMO. Ponto muito importante, tá? A gente não fica com nenhum dado seu, e-mail, nome da empresa, nada disso. A única coisa que a gente guarda na nossa base de dados é o segmento da atuação e o nível de maturidade de cada um do seu serviço. Qual é a grande sacada disso? Você consegue comparar o nível de maturidade do seu PMO, por exemplo, que atua no segmento de saúde, contra os PMOs que também atuam no segmento de saúde daqui do Brasil e do mundo inteiro. Então, você consegue fazer uma comparação. E o agente de IA desse produto, ele te ajuda a indicar tendências, riscos e próximos passos para você evoluir a sua maturidade. Excelente. Ó, vamos lá, fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Eu acabei de compartilhar com vocês no chat, tá? Tanto nas redes sociais quanto na Digital Edu, o link do evento, tá? Se você não estiver conseguindo acessar o chat, basta entrar na Digital Edu, digitaledu.com.br, na parte de baixo da tela vai ter os eventos, tá? Então, deixa eu mostrar, vou compartilhar a tela rapidinho aqui, o Nelson. O pessoal vê Claro, aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, compartilhar a tela inteira. Ok. Então, aqui na Digital Edu, você vai ver aqui embaixo, ó. Você desce, não precisa cadastrar em nada, tá? Você desce aqui e tem lá eventos em destaque. Global PMO Day. Clicou aqui, vai para a página do evento, tá? E a página do evento, você tem as informações, os palestrantes, né? Você pode clicar aqui no tema para ver o tema do palestrante, tá? Tem o LinkedIn, eu já instigo vocês a se conectarem com os palestrantes, porque networking, na minha visão, é tudo, tá? Gera muita oportunidade. A agenda completa para vocês, com tema 1 a 1. E aqui também nós temos duas credenciais. Tem a credencial VIP, que dá acesso à gravação. Então, você vai ter aí 1 ano de acesso à gravação do evento, na área de membros, ok? E a credencial ao vivo, que você assiste ao vivo. Ah, eu quero só assistir ao vivo, eu não quero ter gravação nem nada. Então, tem um pacote para quem quer só assistir ao vivo.
Em ambos os pacotes, nós vamos disponibilizar agora para vocês aqui, tá? Quando vocês clicarem aqui em quero este, você vai ter aqui um campo de é, cupom, cupom de desconto. Você vai colocar o cupom, tá aqui, ó, botar na tela aqui para vocês, ó. O cupom é esse aqui, ó, aplicar cupom, vai dar um cupom, um desconto de 20% para vocês. É esse cupom aqui que está na tela, ó. Cupom de 20%, GPD20. GPD20, tá? Então, esse é um cupom, vale para ambas as credenciais, ok? Deixa eu botar de novo aqui, eu botei 10 segundos aqui, eu vou mais 10 segundinhos, mas anotem aí, GPD 20. Então aqui você vai preencher seus dados, escolhe a forma de pagamento, pode ser cartão, Pix, boleto, e ali você vai receber acesso, vai receber o e-mail com as informações do evento. E lá na Digital Edu, quando você acessa, vai ser a plataforma de transmissão do evento, você vai em eventos e planos, e aqui você vai ter o evento Global PMO Day, tá? E aqui você abre o ambiente. Nesse ambiente, é o ambiente de execução, vai ter aqui no dia um botão chamado plenária, e é lá que vai acontecer as palestras, ok? Depois do evento, no mesmo ambiente, tudo centralizado, você vai ter acesso também às gravações do evento e o certificado de participação, ok? Uma coisa interessante, eu vou parar de compartilhar aqui para falar, Nelson, deixa eu tirar aqui, peraí, parar de compartilhar. Uma coisa interessante que as pessoas perguntam, Wagner, mas eu não consigo ficar o dia inteiro ao vivo. Não tem problema. Se você adquirir a credencial profissional, a VIP, você pode, depois do evento, assistir aquelas palestras que você não conseguiu assistir ao vivo. E mesmo assim você consegue obter o certificado de participação. Tá? É uma das vantagens de fazer o evento online ou híbrido. Então, Wagner, eu assisti só de manhã. Ok, assiste de tarde depois. Tá? E você vai poder pegar essa para quem é PMP, tem alguma certificação do PMI ou outras certificações que existe comprovação, depois do evento, a gente disponibiliza para você o certificado de participação, tá? Que você vai emitir aqui na plataforma. A gente não emite manualmente, eu vou explicar por quê. Muitas vezes a pessoa faz o cadastro com o primeiro e último nome só. E no certificado é bacana você ter o nome completo. Então, no mesmo ambiente do evento que você acessou, vai ter um local chamado certificado. Você vai preencher o seu nome como você quer que saia no certificado, vai clicar em emitir e já pega o certificado, vai lá no site do PMI, por exemplo, pmi.org, e reporta os seus PDUs, tá? Então, a gente dá um descritivo certinho ali na página, acabou o evento, vai ter uma informação detalhada de como lançar os seus PDUs, tá? Então, é mais uma vantagem aí para quem tiver certificação e quiser renovar os seus PDUs. E assim, o Nelson, eu quero deixar aqui, né, aberto para você Posso? fazer suas Eu quero, considerações eu finais, quero, né? vou fazer um spoiler alert para vocês, né? E vamos lá. O Wagner comentou de quem se inscrever nesse evento vai poder fazer o diagnóstico do nível 1, né? Então, eu vou fazer um pequeno spoiler alert aqui de 5 minutinhos para vocês verem o que vocês vão receber. Eu vou Boa. pedir licença poética para o Wagner e eu vou compartilhar minha tela. Eu vou mostrar só um Pode, pedacinho para vocês do que vocês vão receber. pode Depois que compartilhar. vocês respondem o diagnóstico de nível 1, vocês devem estar vendo a minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui as pessoas que responderam o diagnóstico de nível 1 de PMO no mundo inteiro. Eu vou abrir só o do Brasil para vocês aqui, ó. Então, aqui no Brasil, eu consigo visualizar o score do nível de maturidade do escritório de gerenciamento de projetos no Brasil. Deixa ele carregar aqui. Só porque eu entrei agora, né? Quando você visualiza isso, você tem a oportunidade de entender qual é o score do nível de maturidade dos PMOs, 2,51, e se comparar com o global, ele está abaixo. Mas ele também te fala quais são os principais dos 26 serviços que um PMO presta, mais maduros aqui no Brasil e os que estão menos maduros.
Isso aqui é no geral, tá? Ele também te compara aqui, ó, o nível de maturidade de cada um dos segmentos que o PMO trabalha. E aqui você vai ver que existem várias comparações que você pode fazer de cada um dos seus serviços do PMO do Brasil. Por exemplo, os escritórios de gerenciamento de projetos aqui no Brasil têm um nível de maturidade 3.1 contra 5 de prestação de serviço de framework e metodologia. Porém, do ponto de vista de gestão da inovação, que é um serviço que o PMO tem que prestar, afinal ele tem que gerar valor, o nível de maturidade é 2.1. Olha que interessante. Gestão de capacidade e gestão de capability, que é o quê? Criar novas estruturas para a empresa crescer, é nível 2, é nível muito baixo. Qual é a sacada aqui? Ó, a IA trabalhando aqui, ó. Ele olha para a base de dados da IA, dos escritórios de gerenciamento de projetos, analisa todos os diagnósticos prestados pelos PMUs aqui do Brasil e traz para você padrões dos PMUs brasileiros. Traz também para vocês ganhos rápidos que você pode fazer e o nível de esforço para você melhorar o seu nível de maturidade. E por aí vai, né, gente? Assim, eu não quero fazer tudo, que é só um spoiler, né? Tem muita coisa aqui. Eu posso fazer isso, inclusive, calcular aqui o impacto que o teu PMO pode gerar em função do nível de maturidade. Não vou mostrar agora, tá? Para não estender, mas aqui você consegue calcular o ROI do seu PMO em função do nível de maturidade. Você consegue também, aqui do lado direito, ó, você tem uma caixinha aqui, ó, que é a IA do seu PMO. Eu posso vir aqui, conversar com a IA, fazer a pergunta que eu quero, ele utiliza os dados dos diagnósticos para te dar um retorno. Então, quem quiser responder o diagnóstico vai receber um relatório. Depois, também no nosso evento, vai ter a oportunidade de participar e ver isso funcionando no detalhe para os escritórios de gerenciamento de projetos. Fantástico. Então você do evento vai trazer mais informações, então. Vamos trazer 1 hora de sessão Opa! só falando sobre isso. Ó, que maravilha, Nelson. Então, assim, gente, na minha visão, vai ser um dia, assim, repleto de conhecimento, tá? Para quem tiver interesse em ter mais profissionais da organização, na página do evento, você tem ali um botão chamado, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó, logo na parte de credenciais, lá embaixo, onde tem os valores que eu falei com você dos credenciais, tem um lá para comprar empresariais ou grupo, compras empresariais do grupo. Clique aqui. Então, você vai mandar uma mensagem para a gente por WhatsApp e a gente faz um pacote para você. Então, Wagner, são 4 profissionais de PMOs aqui da empresa. A gente faz um pacote com faturamento empresarial, tá? Ou para grupo. Para grupo, a gente faz de uma forma diferente, mas pode clicar aqui também, que a gente dá que nós vamos dar o suporte para você, tá bom? E, Nelson, mensagens finais aí para a turma, lembrando que semana que vem teremos mais um tema bacana aqui no nosso Esquenta Global PMO Day, tá? Segunda-feira, às 20 horas. Vamos compartilhar com vocês aqui no mesmo canal. Nelson, sua mensagem final e despedir da turma que está com a gente. Legal. É assim, eu sempre senti falta, né, de trazer profissionais que tragam algo de novo para o evento. E esse conjunto de profissionais aqui vão trazer uma sonoridade muito grande para esse evento que vocês vão participar. Vai agregar muito no conhecimento de vocês e vai agregar experiência prática. Eu acho que se eu pudesse dar um recado para vocês era, faça a inscrição de vocês, porque assim, eu não ganho nada com isso, mas é muito importante, gente. Isso vai agregar demais. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é a gente escutar de pessoas mais experientes o que está ocorrendo dentro da empresa dele e como ele pode te ajudar. Vocês não vão ver isso em nenhum outro congresso. Por quê? Sem criticar os outros congressos. Porque aqui a gente está trazendo pessoal com experiência prática, né? Pessoas que realmente são do corporativo e de grandes organizações. Eu acho que vale muito a pena vocês olharem esse evento com carinho. Maravilha, Nelson. É isso aí, gente. Ó, desafio para vocês, tá? Já entre na página,
se conecte com os palestrantes, tá bom? Todos eles ali, lembrando que conexão é tudo. E se fizer sentido para vocês, esteja com a gente no dia 4 de fevereiro, no Global PMO Day, ok? Para quem, olha, quem está aqui com a gente na live, como eu falei, tem um certificado de participação, tá? Todo encontro aqui na Digital Edu, mas para poder ter o certificado de participação, você precisa estar na Digital Edu. Então, quem está nas redes sociais agora, tá? Vale só para agora. Quem está assistindo na gravação desse webinar, não tem como você emitir o certificado, ok? Quem está agora ao vivo com a gente e quiser o certificado, entra na Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, ok? Clica em Digital Edu ao vivo, que são as lives diárias, e acessar a live, e no chat vai ter um link para você clicar e emitir o seu certificado. Então, esse link foi colocado agora, que é o link para o certificado. Tá lá. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, você vai clicar e vai preencher o seu nome, tá? Ah, por que não coloca, Wagner, direto o meu cadastro? Porque eu já falei mais cedo. Quando a pessoa faz cadastro online, alguma coisa, ou evento, o que for, ele às vezes coloca o primeiro e último nome, ele não tem o costume de colocar o nome completo. E aqui você tem a oportunidade. Porém, cuidado ao preencher, porque uma vez preenchido, você não consegue alterar. Tá? Para alterar, tem que entrar com o suporte técnico, para evitar que pessoas emitam para outras. Já aconteceu isso aqui no passado, e aqui nós travamos isso. Então, você vai clicar e vai emitir o nome que você quer no certificado, para não ficar lá só Wagner Drummond. Pô, tem mais de um Wagner Drummond, eu já conheço 2 Wagner Drummond, tá? É diferente, mas eu já conheço 2. Então, assim, o meu é Wagner Cruz Drummond. Eu gosto do meu certificado assim. Então, você vai preencher. A próxima vez que você preencher um certificado, quando você clicar, o seu nome já vai aparecer completo. Então, não tem problema. Aí é só clicar em emitir, tá bom? Nelson, muito obrigado pela participação Obrigado a aqui. você. Parceria Obrigado pela maravilhosa. oportunidade. E segunda-feira que vem teremos mais, não é isso? Sim, teremos mais sim. A gente vai aprofundar os temas aqui. Fiquem ligados aí, porque tem uma novidade boa aí semana que vem. Maravilha. Nelson, bom descanso, sucesso, meu amigo. Obrigado, Até a pessoal. semana que vem. E a todos que estão conosco aqui, até a próxima.